Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de C# para iniciantes. Na aula passada nós aprendemos a trabalhar aqui com o comando lógico if, certo? Só para dar uma relembrada rápida, quando você quer fazer um teste lógico, você utilizando o if, você vai declarar o if, você vai abrir e fechar parênteses e vai colocar o teste lógico que você deseja executar. E aí você tem que colocar os blocos de instruções. O primeiro bloco de instrução do if retorna o valor verdadeiro, ou seja, no caso aqui, nós temos um console writeLine, o valor é 8. Por quê? Porque estou testando aqui se o valor é maior ou igual que 8, certo? Foi só uma resposta que nós colocamos aqui. Beleza. E se o valor retornar falso, ele vai utilizar o else, que no caso aqui colocaria que o valor é diferente de 8. Como nós estamos verificando se essa variável do tipo inteira, chamada teste, tem um valor maior ou igual a 8, e como aqui no caso ela tem um valor armazenado, que é o valor 7, é óbvio que esse bloco de instrução a ser executado será o bloco do resultado falso. Ok? Vamos hoje aprender aqui trabalhar com uma outra forma de utilizar o if, um pouquinho mais complexa, só um pouquinho para não complicar, e para isso nós vamos precisar aprender sobre um novo tipo de dados. Até agora nós temos trabalhado com os tipos inteiros e no começo, nas primeiras aulas, aprendemos também sobre a string. Agora nós vamos aprender sobre um outro tipo que é o tipo double. Por quê? O inteiro, ele trabalha com valores inteiros, sejam eles negativos ou positivos. Mas vamos imaginar a questão de uma média. O aluno tem lá 4 notas e, de repente, você quer que ele vai saber qual é a média que ele tem com essas 4 notas. Muito provavelmente, as notas podem ter valores inteiros. Só que, na hora que você somar as notas e dividir pelo número de notas somados, que é o procedimento aritmético para se chegar a uma média, você vai ter um valor quebrado. E aí, você precisa que a sua variável seja do tipo que receba valores com pontos flutuantes, ou seja, com casas decimais. Nesse caso, eu recomendo que você faça as declarações todas no tipo double. Por quê? Para não precisar ficar fazendo conversões para poder facilitar o seu processo. Mais para frente, em aulas mais avançadas, a gente vai ver esse processo de conversão e entender que às vezes é necessário. Mas em aplicações simples, com poucas instruções, você não precisa se preocupar com o consumo de memória, como no nosso exemplo aqui. Então, para entender o tipo de dado double, vai funcionar perfeitamente, ok? Eu vou apagar todo esse teste aqui. Vou escrever aqui double. E vou declarar aqui, no caso, 3 variáveis para receber nota 1, nota 2 e nota 3. E vou declarar uma quarta variável que vai se chamar média. Só que é o seguinte, para evitar de eu ter que ficar escrevendo um monte de código aqui, no caso, por exemplo, console writeLine, digite a primeira nota, digite a segunda nota, digite a terceira nota e assim por diante, nós vamos já inicializar a nota 1, 2 e 3. Mas que fique bem claro que depois, em exercícios mais futuros, nós vamos aprender alguns tipos de processos aí que vocês precisam. Só que vocês já sabem como fazer essa coleta de dados, ok? Então, eu vou colocar aqui, nota 1 vai receber o valor 6. Nota 2 vai receber o valor 8. E nota 3 vai receber o valor 7,5, ou seja, já estou informando agora um número quebrado, já na nota. Bom, vamos lembrar que é como eu falei, eu estou inicializando as variáveis que recebem os valores das notas, ok? Mas eu vou colocar aqui a instrução na média da forma como você tem que construir.
que seria no caso assim: média, recebe, abre parênteses e fecha parênteses, nota 1 mais nota 2 mais nota 3 e fora do parênteses dividido por 3 e fecha ponto e vírgula. Aí você deve se perguntar, por que eu coloquei nota 1, nota 2 e nota 3? Por que eu já não criei então só a variável média e já não inicializei? Vamos lembrar que quando você vai fazer uma aplicação para receber as notas, por exemplo, de um aluno, você tem que colocar lá console.writeLine. Eu vou fazer só uma de exemplo aqui. Você teria que colocar assim, ó, console.writeLine, abre parênteses, aí vai colocar ali entre aspas, digite a primeira nota, dois pontos, certo? E aí você vai colocar lá, nota 1, vai receber. Aí no caso, o nota 1, você também precisa fazer aquela conversão. Lembra aquela conversão que a gente fez lá no inteiro? Então, no double você também precisa fazer. Então você vai colocar convert, ponto. A diferença é que em vez de você converter para int, você vai converter para o tipo double, porque é o tipo da variável. Então, convert to double, abre e fecha parênteses, e dentro do to double, você vai colocar como parâmetro o console readline. Console.readline, abre e fecha parênteses, e aí você fecha a instrução. Ou seja, eu estaria falando para o sistema, ó, digite aqui a primeira nota, depois digite a segunda, digite a terceira, digite e assim por diante. Para depois fazer aqui a média. No caso aqui eu já inicializei as variáveis com alguns valores. Beleza. Só que, nesse caso, por que a gente coloca aqui na média a nota e não o nome da variável e não o valor absoluto? Porque você não sabe qual o valor que o usuário está digitando. Então você precisa referenciar o nome da variável, porque aí o sistema vai interpretar o valor que está armazenado na variável. Ok? Eu vou tirar esse código aqui, mas eu vou deixar ele salvo aqui para utilizar depois como exemplo. Mas vamos lá, só para ficar mais fácil aqui. Então eu inicializei aqui essas variáveis 6, 8 e 7,5. Eu vou colocar aqui um console.writeLine. Vou abrir e fechar parênteses, abrir aspas e colocar a média é, dois pontos, um espacinho, e depois das aspas, o sinal de mais para fazer a concatenação, e vou colocar aqui média. Vamos fechar a instrução e colocar um console.readKey para que o sistema não desapareça quando finalizar a instrução. Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. O que a gente espera é que o sistema faça o seguinte: some as 3 notas e depois divida por 3. Se eu não colocasse aqui esses parênteses, o que o sistema ia fazer era dividir primeiro a nota 3 por 3, depois somaria nota 1 e nota 2 e somaria esse resultado ao resultado da divisão de nota 3 por 3. E por quê? Porque lembre-se da regra matemática. Toda multiplicação e divisão são resolvidas primeiro antes de adição e subtração. Quando você quer priorizar uma operação por outra, você precisa colocar entre parênteses para que o sistema entenda que essa é uma operação prioritária mesmo tendo um sinal de divisão. Ok? Vamos colocar aqui para compilar e vamos ver o resultado. Então tá lá, 6, 8 e 7,5 somados, dividido por 3, dá média 7,166666667, ok? Bom, isso aqui é só um exemplo. O que acontece é o seguinte, eu vou agora pegar, vou apagar isso aqui. Calma aí, vou apagar essas inicializações. Lembra que eu peguei e falei para vocês que eu ia ter aqui... Na verdade, eu não precisava apagar essa parte aqui. Ia salvar aquele código que eu coloquei? Beleza, salvei aqui.
Então, vamos colocar esse código aqui, na verdade, antes aqui da minha operação aritmética. Agora eu vou colar ele de novo. Eu vou colar ele de novo aqui. Só que eu vou fazer o seguinte. Vou mudar aqui de nota 1 para nota 2. E aqui de nota 2 para nota 3. Certo? E aqui a gente troca primeira para segunda. E aqui de segunda para terceira. Opa, terceira. Ok. E eu vou tirar esse console writeLine aqui. Por quê? Porque eu vou fazer um if. If, abre e fecha parênteses. E agora vamos fazer aqui um teste lógico, ok? E o nosso teste lógico vai dessa vez depender de 3 resultados. Aí você fala, mas espera aí, o teste lógico não dá verdadeiro e falso? Como que a gente vai então depender de poder ter 3 resultados? Simples, você vai ter mais de uma opção que pode retornar como verdadeiro e apenas uma que vai retornar como falsa ou como padrão. Vamos ver como é que isso funciona. Eu vou colocar aqui média maior ou igual a 8. Se o valor, que eu ainda não sei aqui, ó, percebam que eu tenho aqui que entrar com os dados na aplicação, ok? Aquela outra que eu inicializei foi só um exemplo para vocês verem como que funcionava o double, beleza? Então, vamos abrir e fechar chaves. E vamos colocar aqui um console.writeLine. Abrir e fechar parênteses, abrir e fechar aspas. E colocar a mensagem aprovado. Vamos pensar aqui num sistema de notas de aluno, ok? Agora, é o seguinte. Eu quero dar a opção do aluno estar de recuperação. Não indireto para reprovação. E aí? Eu tenho mais uma opção que pode retornar como um verdadeiro. Porém, agora eu preciso, então, no caso, fazer uma outra condição. E essa outra condição depende de um else if. Ou seja, é um caso contrário, mas com um novo teste lógico. É quando você quer fazer múltiplos testes. Vamos ver como é que isso funciona. Embaixo do if, eu vou escrever else, espaço, e mais um if. E aí, eu posso criar um novo condicionamento lógico. Eu vou colocar aqui média maior ou igual a 6. E aí, você pode colocar aqui uma outra condição. Como é que eu coloco outra condição? Espera aí, você está me complicando. Calma, vamos lá, vamos por parte. Vamos colocar esse maior ou igual a 6. Vamos abrir e fechar chaves. Vamos colocar, copiar isso aqui, para facilitar minha vida. Vamos trocar a mensagem de aprovado para recuperação. E agora eu vou colocar um else sem teste nenhum e colar essa mensagem colocando reprovado. Beleza? Basicamente, o que eu estou fazendo é o seguinte. Se a média for maior ou igual a 8, escreva aprovado. Caso contrário, verifica se ela é maior ou igual a 6. Se for, porém, ela é menor que 8, coloca a recuperação. Caso nenhum desses testes retorne verdadeiro, então tudo foi falso, escreva reprovado. Vamos ver isso executando? Vamos lá. Digite a primeira nota. Eu vou fazer aqui aparecer um aprovado. 10, 10, 10. Sabemos que 10 mais 10 mais 10 é 30 e que 30 dividido por 3 vai dar 10. Então, é maior que 8. A mensagem que apareceu foi aprovado. Tudo certo. Vou iniciar de novo
E agora, vou tentar fazer com que seja um 6, por exemplo. Vou colocar 8, 6, 7. Recuperação. Eu não estou exibindo o resultado que nem eu exibi da outra vez. Por quê? Vamos colocar aqui, ó, além da mensagem, eu vou colocar aqui mais média. Para a gente ver o valor, para saber por que está dando esse resultado. Mais média e aqui mais média. Ok? Então, ele vai exibir a mensagem e também a média para a gente poder entender o porquê que apareceu aqui aquela mensagem. Vou iniciar e vou colocar aqui um 5, um 7 e um 4. E deu reprovado, porque a média foi 5,33. Se eu fizer novamente aqui com outros valores, 8, enter 6 e 7, recuperação, porque deu 7. Percebam que eu fiz vários testes, ok? Quando eu disse para vocês que eu posso fazer mais de um teste lógico aqui dentro, é quando você quer trabalhar com duas condições lógicas, ou seja, você depende de 2 testes lógicos. Mas isso aí vai ficar para a próxima videoaula, para não complicar muito o cérebro de vocês, ok? Então, estuda. Uma coisa, posso colocar aqui quantos ELSIF eu quiser. Então, vou copiar aqui, só para vocês terem uma ideia. Vou abrir de novo aqui um outro ELSIF. E aí, isso aqui não existe, tá? Dificilmente a pessoa... normalmente a pessoa está só aprovado em recuperação ou reprovado. Eu vou inventar uma outra condição aqui para os nossos queridos alunos fictícios. Eu vou dizer que se a nota dele for menor que 6, porém for maior ou igual a 5, ou seja, estiver entre 5 e 6, em vez de recuperação, ele vai estar de dependência. Que é o quê? Vamos pensar assim, o aluno terminou a escola, ele não tirou nota suficiente para ser aprovado, ele ficou de recuperação. A recuperação é tipo uma provinha extra para ele poder pegar e fazer lá uma complementação e conseguir ganhar nota suficiente para ser aprovado. Mas vamos supor que ele tirou uma nota muito baixa, muito abaixo da média. Ele vai acabar ficando de dependência, que é basicamente a mesma coisa que reprovado. Mas eu estou colocando aqui apenas como um parâmetro diferenciado, certo? Vamos ver aqui o resultado. Só para vocês entenderem quantos ELSIF vocês podem colocar aqui, certo? Vamos lá, 5, 6, 4. Aí aqui apareceu dependência, porque a média dele foi 5. Vocês estão entendendo? Então, basicamente, o que eu quero dizer é, vocês podem colocar quantos ELSIF vocês precisarem. 1, 2, 3, quantos? Ok? Na próxima aula, vamos aprender a trabalhar com esse cadeamento lógico, ou como a gente chama de aninhamento de if, e também fazer 2 ou mais testes lógicos ao mesmo tempo. Já vai preparando, porque nós vamos utilizar essa mesma instrução, com a diferença de que, além de verificar as notas, vamos comparar também o número de falta do aluno, para poder dizer se ele está aprovado, recuperação ou reprovado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade. Deixa seu like, compartilha com os amigos. Dúvidas, deixa nos comentários que eu prontamente irei te responder. Até a próxima aula, um forte abraço, fui!